Está começando mais um Saúde e Consciência. Taquicardia, tremores, medo excessivo e preocupação constante. Estes são alguns sintomas comuns do transtorno de ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com transtornos mentais, sendo a ansiedade um dos mais prevalentes. De acordo com a OMS, em 2017, o Brasil liderava o ranking de ansiedade, afetando cerca de 9,3% da população. Eu sou Débora Nascimento e, para falar um pouco mais sobre ansiedade, trouxemos o professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Humberto Correia. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Débora. É um prazer estar aqui, né? E cumprindo essa missão que eu acho muito importante de falar sobre doença mental. Né? Com certeza. As doenças mentais são altamente prevalentes, impactam de forma significativa a vida das pessoas, mas são ainda muito negligenciadas e muito ainda estigmatizadas. Então, falar sobre isso é fundamental. Acho que é uma questão de saúde pública e de interesse público. Certo. Professor, e para começar, explica para a gente o que é o transtorno de ansiedade. É diferente de ansiedade? Sim, é muito boa pergunta. E excelente para começarmos. Primeiro, falar sobre ansiedade. Ansiedade não é doença. Ansiedade é um estado fisiológico basal de todos nós. Né? Todos nós temos um estado basal, né, de ansiedade, e a ansiedade ela é até positiva, até produtiva. Ela nos move nas atividades cognitivas, nas atividades físicas, né? Lembrando lá dos primórdios lá do ser humano, lá dos primórdios do Homo sapiens, né? A famosa reação de luta ou de fuga, né? Diante de uma ameaça, o corpo se prepara para lutar ou fugir. E a ansiedade tem um papel fundamental nisso aí. Em Pão de Brigadeiro, eu falo com os meus alunos, ó, sabe? Aquele dia que você vai fazer prova, que dá aquele friozinho na boca do estômago, isso não é ruim. A ansiedade até melhora a cognição, com uma condição, desde que você tenha estudado. Porque se você não estudou, aí a ansiedade não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. Então, a ansiedade, primeiro, é fisiológica, ela é basal de todos nós, e ela tem uma função que é benéfica. Né? Quando nós falamos de transtornos de ansiedade, aí no plural, né, nós estamos falando de condições que têm a ansiedade como um elemento diagnóstico central, mas aí, no caso dos transtornos, ela começa a trazer um prejuízo para a vida das pessoas. E eu vou ficar na CID-10, que é a classificação da Organização Mundial de Saúde, porque eu tenho uma pequena diferença com a DSM-5, que é a classificação norte-americana. A CID-10, ela elenca 6 transtornos de ansiedade. Primeiro, o transtorno do pânico, as fobias, tanto fobias sociais quanto fobias específicas, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático. O DSM-5, e assim estará na CID-11, ele separou esses dois últimos, criou 2 capítulos à parte, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de estresse e relacionados. Mas na CID-10 nós temos ainda esses 6. Então, transtorno do pânico, as fobias, que são a social e a específica, o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e os transtornos relacionados ao estresse ou estresse pós-traumático. Ok. Professor, como identificar uma crise de ansiedade? Quais são os principais sintomas? Quando as pessoas usam esse termo, crise de ansiedade, na maioria das vezes estão se referindo a um episódio específico que se chama ataque de pânico, que as pessoas usualmente usam o termo crise de ansiedade. Né? Então, o ataque de pânico é uma crise de ansiedade maciça, usualmente dura alguns minutos, e durante essa crise maciça de ansiedade, nós temos tanto sintomas psíquicos quanto físicos. Os sintomas físicos são aqueles de uma descarga adrenérgica, então taquicardia, sudorese, falta de ar, e os sintomas psíquicos geralmente são aquela sensação de que você está morrendo, né, que você vai morrer, ou uma sensação de alguma coisa grave, catastrófica está para acontecer. Né? Então, esse é um ataque de pânico que geralmente as pessoas usam o termo crise de ansiedade. É a característica de um dos transtornos de ansiedade, que é a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, mas eu posso ter presente em vários outros transtornos de ansiedade, assim como em transtornos não psiquiátricos.
Eu posso ter um ataque de pânico secundário a um feocromocitoma, intoxicação por substância, né? Mas falando aqui dos transtornos de ansiedade, é característico do transtorno de pânico, mas eu posso ter nos outros transtornos. Vamos imaginar uma seguinte situação. Alguém que tem uma fobia social, igual que está falando em público, né? A pessoa tem uma fobia, ela tem muita dificuldade em falar em público, dar uma aula, se apresentar, só que não é uma dificuldade oriunda da simples timidez, é uma dificuldade patológica, que a impede de fazer isso. Se ela é obrigada a fazer isso, ela pode ficar tão ansiosa que ela tem um ataque de pânico, por exemplo. Então, isso que é a famosa crise de ansiedade, que legalmente se fala, né? Que nós chamamos de ataque de pânico. Ok. E é normal que a ansiedade, ela se manifeste de formas que às vezes não são identificadas como ansiedade, às vezes sintomas físicos, como dores de cabeça, dores no estômago. Sim, é muito comum, né? Principalmente naqueles transtornos que têm a ansiedade como um elemento crônico. Nós falamos aqui agora da crise de ansiedade, que é algo agudo, né? Um ataque de pânico usualmente dura minutos, né? Mas tem transtornos como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada. A característica do transtorno de ansiedade generalizada é a pessoa ter preocupações exageradas, repetidas sobre situações do cotidiano dela. Ela sabe que essa preocupação é exagerada, mas ela não consegue controlar, e isso durando no mínimo 6 meses. Usualmente, quando a pessoa recebe o diagnóstico, começa um tratamento, ela já está assim há anos, né? E frequentemente o que a leva a procurar ajuda, procurar um médico, nem é a queixa-ansiedade, porque muitas vezes ela não identifica. Ela começa a ter cefaleias tensionais, lombalgias por causa de dor muscular, né? E outras queixas somáticas que são provocadas pela ansiedade, mas que ela não identifica como sendo ansiedade. Vai procurar, por exemplo, por causa de uma dor de cabeça. E o transtorno de ansiedade, ele pode atingir qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária, em princípio, na verdade, nós temos algumas diferenças aí de acordo com transtornos. Se a gente pegar, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que a CID-10 coloca como um transtorno de ansiedade. Ele começa no homem, na infância, na adolescência, na mulher, um pouquinho mais tarde, no início da idade adulta. A maior parte dos transtornos de ansiedade vão começar no início da idade adulta. Mas nada impede que comece desde a criança ou que vai começar no idoso. Certo. E, professor, para quem vive com transtornos de ansiedade, absolutamente qualquer coisa do cotidiano pode virar um gatilho. Existe alguma forma de evitar que esses gatilhos apareçam? É uma pergunta difícil, né? Eu falo sempre que nós sempre falamos, né? Não, nós temos que evitar situações estressoras, né? Mas o mundo apresenta os estresses normais, né? Seja no trânsito, seja no trabalho, né? Faz parte, né? Nós temos que, na verdade, saber gerenciar e administrar essas situações estressoras. Mas muitas situações podem aumentar a ansiedade ou desencadear um ataque de pânico, né? Ou uma crise de ansiedade, se preferir esse termo, né? Exemplo, noites mal dormidas, uso de substâncias, álcool e outras substâncias, preocupações excessivas, né? Situações estressoras excessivas, tudo isso pode desencadear, né? Contribuir para um ataque de pânico. Entendi. E quando procurar ajuda médica? Eu acho que sempre, né? Acho que sempre, no mínimo para ouvir que está tudo bem, né? Então, acho que sempre que essa ansiedade passa a trazer um prejuízo, né? E o nome transtorno vem daí, principalmente, né? Então, é algo que está trazendo um prejuízo funcional, seja um sofrimento, seja um prejuízo na qualidade de vida, seja um prejuízo no trabalho, nos estudos, essa pessoa tem que procurar ajuda, né? O profissional vai ouvir e vai saber identificar se existe um transtorno ou não existe, né? E dar as diretrizes para essa pessoa. Ok. Igual você falou, é sempre importante procurar ajuda médica e tal. E a gente sabe que fazer terapia constantemente é algo que ajuda bastante a saúde mental, o que automaticamente pode controlar as frequências das crises de ansiedade. Mas quando que é a hora de procurar ajuda medicamentosa? As psicoterapias são indicadas em todos os transtornos de ansiedade, né? Em algumas situações, a psicoterapia isoladamente funciona como um tratamento para boa parte dos transtornos de ansiedade, né?
Em algumas situações, nós vamos precisar de medicamentos, né? Um típico que nós, invariavelmente, ou quase sempre vamos precisar de um medicamento é, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas existem outras situações. Eventualmente, a psicoterapia isoladamente não está sendo suficiente para lidar com a situação, nós vamos precisar usar um medicamento junto com a psicoterapia, né? E, eventualmente, usar também só o fármaco, né? A psicoterapia, o fato é que para a nossa população, de uma forma geral, né? Quando nós falamos aí do SUS, o acesso à psicoterapia é muito difícil, né? Mais frequentemente, o fármaco está mais facilmente disponível do que a psicoterapia, né? Falando da nossa comunidade de uma forma geral. O fármaco e ou a psicoterapia, né, vão ser úteis em todos os transtornos de ansiedade. Ok. É normal que crises mais intensas comecem durante a madrugada ou quando a pessoa esteja sozinha. O que essa pessoa pode fazer para ajudar a controlar a crise naquele momento? É, eu acho que uma coisa importante que nós chamamos na psiquiatria de psicoeducação, né, é a pessoa saber que essa crise de ansiedade ela é benigna, ela não vai trazer nenhum prejuízo maior para ela, a não ser aquele desconforto momentâneo. E a pessoa saber disso já ajuda que ela controle, que ela se sinta tranquila quando vem uma ansiedade. Então, a pessoa saber que é algo passageiro, que é algo que não vai ter nenhuma repercussão física duradoura para ela. Na maioria das vezes, a pessoa sabendo disso, quando vem a ansiedade, ela consegue controlar e consegue aliviar a própria ansiedade. Entendi. E no caso de uma outra pessoa presenciar alguém tendo uma crise, o que ela pode fazer para ajudar? É ficar tranquilo, né? Ela também saber disso, que é algo limitado, é algo passageiro, que não tem maiores consequências, né? Estar do lado e tranquilizar. Estar, né? Ser uma fonte de tranquilidade nesse momento em que a outra pessoa passa por essa ansiedade. Professor, uma coisa que a gente escuta muito é que exercícios físicos ajudam a controlar a ansiedade. Uhum. É verdade? Como que eles ajudam nessa questão? É verdade, e isso é muito importante, né? Hoje nós entendemos a atividade física quase que como um complemento no tratamento de boa parte dos transtornos mentais. Quando nós falamos em depressão e também nos transtornos de ansiedade, né? Então, a atividade física ela faz parte do tratamento. Faz uma diferença enorme a médio e longo prazo, quando a gente vê o curso da evolução, né, das depressões, dos transtornos de ansiedade, é aquele que faz atividade física daquele que não faz. Hoje, a atividade física é tratamento. Em algumas situações, aí, não especificamente de transtorno de ansiedade, mas se eu falo de uma depressão leve, eu posso até escolher se o recomendado vai ser psicoterapia, se vai ser um antidepressivo ou se vai ser atividade física. Nós temos evidência de que a atividade física trata um episódio leve de depressão, por exemplo. E é um adjuvante, né, nos outros casos mais graves, e é um adjuvante no tratamento dos transtornos de ansiedade. Muito interessante. Você acha que o aumento de uso de redes sociais e internet pode ser, no geral, pode contribuir mais para pessoas desenvolverem transtornos de ansiedade? É uma pergunta difícil, né, complexa, até porque é um fenômeno relativamente recente, né? Quer dizer, quando a gente fala de internet, redes sociais, é algo nos últimos 10, 15 anos, né? Pelo menos uso em massa, né? Né, uma fonte de preocupação muito grande entendermos o que está acontecendo. O que nós temos observado é que, ao que tudo indica, os jovens e os adolescentes têm hoje mais adoecimento mental do que gerações anteriores. Depressão e transtorno de ansiedade. É muito difícil dizer que isso seja especificamente ou só por causa das redes sociais. Mas certamente, né, esse ambiente no qual eles estão imersos, e a gente vê hoje adolescentes e jovens adultos que passam a maior parte do seu tempo mais nas redes sociais do que na vida real, digamos assim, né? Então, isso realmente é importante. Isso quando a gente fala de transtorno de ansiedade, depressão, comportamento suicida, uso de substâncias e uma série de outros comportamentos. Eu acho que uma coisa que impacta muito nesse caso das redes sociais também é a questão das pessoas se compararem umas com as outras. Aí vê a vida da pessoa na rede social e fica, por que que eu tenho a mesma idade que essa pessoa e eu ainda não alcancei isso? E por que que ela tá assim? Sim.
Não, são muitos fatores, esse é um deles, né? E aí, dentro disso que você tocou, uma questão importante é o do cyberbullying, né? O bullying sempre existiu, né? Mas eu digo o seguinte, antigamente, a pessoa, criança ou adolescente, sofria bullying na escola, eram 2 ou 3 pessoas que faziam aquilo com ele saiu do ambiente da escola, ele estava protegido, estava na família, estava em outro ambiente. Hoje, com as mídias sociais, com a internet, esse bullying dura 24 horas. E não é mais praticado, às vezes, por 1 ou 2 pessoas, é praticado, às vezes, por centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, isso é um grande complicador. Essa questão da comparação, né? A maioria das pessoas que postam nas mídias sociais só postam o lado bom da vida delas, né? E as pessoas ficam o tempo inteiro, né, se comparando, né? Essa é uma questão importante. Mas uma outra questão importante, a gente sabe que uma coisa que é protetora, quando a gente fala em saúde mental, é laço social. Quanto mais laços sociais tem uma pessoa, laços sociais no sentido amplo, né? Família, escola, trabalho, religião, todos os laços sociais que essa pessoa possa fazer na vida dela. Isso é um fator protetor, né? E a gente vê jovens hoje com cada vez menos laços sociais. Costumo dizer, olha, é um adolescente que tem 5.000 amigos nas redes sociais, mas não tem nenhum amigo de verdade, nenhum amigo real, né? Aquele convívio no dia a dia, né? Então, esse é outro complicador. Então, nós temos muitas questões aí. Álcool e outras substâncias, né? Nós vemos as gerações atuais usando cada vez mais álcool e outras substâncias e cada vez mais cedo, né? É outro complicador, né? Então, além das redes sociais, é todo um conjunto de fatores aí que contribuem, né, para esse, ao que tudo indica, aumento da prevalência de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos em adolescentes e jovens adultos. Professor, e como a ansiedade pode impactar no dia a dia da pessoa? Lembrando só do que eu falei logo no início, a ansiedade em si não é patológica. A ansiedade faz parte, né? Quando ela começa a trazer prejuízo, ela pode interferir, né, tanto nos aspectos cognitivos quanto funcionais dessa pessoa. Então, na escola, no trabalho, relacionamentos sociais, né? Vai depender muito também de que tipo de ansiedade que essa pessoa tem, qual tipo de transtorno que ela tem, mas ela vai ter repercussões que podem ser limitadas, por exemplo, o ambiente escolar, dificuldade cognitiva, mas podem ser amplas, né, de várias esferas da vida dela. Ok. E a gente até falou um pouco sobre isso, mas além da terapia, quais hábitos podem ajudar a diminuir o impacto desse transtorno na vida das pessoas? Bom, um tratamento adequado que visto de forma ampla, né, que pode incluir uso de fármacos, a própria psicoterapia, combinado ou não com fármacos, atividade física, que nós já conversamos, vida em comunidade, como nós falamos há pouco, laços sociais, vida em comunidade, né? Família, amigos, trabalho, escola, ter uma vida, né, mais comunitária, né? Nós vemos pessoas cada vez mais isoladas, né? E mudanças benéficas do estilo de vida de uma forma geral, né? Então, sono adequado, né? Boa higiene do sono, que é outra questão de jovens, de adolescentes, jovens adultos, né? Muitas vezes é uma queixa comum de que ele está dormindo pouco. Quando você vai conversar com a pessoa e entender o que está acontecendo, ele deita com o celular ligado, com a televisão ligada, com o tablet, o cérebro funcionando a mil. Não, a hora de ir para a cama é para dormir. Você vai fazer uma atividade relaxante antes, você vai desligar as telas, né? Então, boa higiene do sono faz parte, né, junto com a atividade física, diminuir o consumo de produtos estimulantes, né, além de álcool e outras substâncias. Então, tudo isso, mudanças no estilo de vida, contribuem para a melhora desses quadros ansiosos. Professor, e para finalizar, tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seria importante acrescentar? Acho que uma coisa importante, né, e que frequentemente nós negligenciamos. O Brasil é tido como um país, entre aspas, feliz. Uma população, entre aspas, feliz. Nós, né, carnaval, festas, né? Mas o Brasil é o campeão mundial de transtorno de ansiedade. E o Brasil fica entre os primeiros lugares quando falamos em depressão. Então, isso é um mito. Na verdade, a população brasileira tem, mais do que a maioria dos países, taxas altas de transtorno de ansiedade e de depressão. Estou falando sempre de depressão e transtorno de ansiedade porque são doenças que eu falo que, do ponto de vista da etiologia, são muito parecidas. Tem
uma tem um pezinho na outra, né? E a população brasileira tem muita depressão, né? Altas prevalências de depressão, e é campeã mundial quando falamos em transtorno de ansiedade, né? O que significa que nós, enquanto sociedade e o poder público, né, tem que estar atentos a isso e dar uma estrutura adequada para o atendimento da nossa população, da nossa comunidade, que é algo que nós não vimos na prática, né? Existe uma demanda muito grande, uma carência muito grande para atendimento em saúde mental de qualidade para a nossa população. Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. E o programa de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde, você pode acompanhar a gente aqui no canal e também por meio de nossas redes sociais. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima.